eu converso às vezes com pessoas até mais velhas, né, que aí é um pouco mais delicado falar sobre educação alimentar, porque vem de hábitos muito antigos culturalmente, por exemplo, comer arroz, né? Então, assim, às vezes a pessoa chega no consultório e muita gente às vezes confunde o que é endocrinologia com o que é nutrição, e às vezes ela conversando comigo, mas e aí, você não vai me dizer o que eu posso comer, o que eu não posso comer? E eu explico, olha, eu sou endocrinologista, eu vou fazer a sua parte de avaliação médica e tudo, mas você tem que consultar com a nutricionista. E aí, quando eu vou ver sobre essa questão consciência, a pessoa quer emagrecer, ela tem certeza que é muito difícil e por isso ela me procurou. E aí, quando eu vou entender o que está acontecendo com ela, qual que é a visão dela sobre o emagrecimento, e ela está ali me procurando, ela acredita que é possível, por exemplo... Vou te dar um exemplo de uma paciente aqui, que eu atendi recentemente, uma paciente ali de aproximadamente 55, 60 anos, com sobrepeso, assim, já próximo da obesidade, e que quer emagrecer, e foi em mim, queria também uma sugestão de cardápio, por exemplo, alimentar. E, assim, conversando com ela, porque eu acabo abordando isso, ela falou para mim que, perguntando, né, sobre a rotina da alimentação, era hábito para ela comer arroz, assim, comia arroz todo dia, arroz branco, no almoço, no jantar, não tinha tanto cuidado com a quantidade. E para ela, emagrecer não era mexer no arroz, por exemplo, mexer naquele carboidrato que ela já estava acostumada. Então, para ela, a visão dela, quando eu comecei a conversar e abordar isso, e de repente falar sobre um pão de queijo que tinha frequentemente, que parecia inofensivo para ela, mas o que é um pão de queijo? Então, para ela emagrecer, ia ser algo que eu iria propor para ela de fora para dentro, né, que ela conseguisse só colocar mais no que ela já estava fazendo. Então, assim, ficou um pouco chocante quando eu comecei a pensar, quando eu comecei a perceber que quando eu falei em mudar essa questão do arroz, mudar o pão de queijo, mudar o pãozinho, aquilo causou, assim, uma surpresa para ela. Não, mas será que emagrecer é isso? É restringir coisas que eu como há 60 anos? Como assim? Então ela não sabia o que era emagrecer, porque para ela estava ali achando que emagrecimento era o quê? Era ela ir uma médica, a médica ia passar talvez uma medicação e mais uma dieta que ela pudesse colocar, não mudando alguns hábitos que ela tinha, ia dar tudo certo. Então, essa que é a questão. Então, para ela, quando ela entendeu que emagrecer aquilo passou a ser difícil, por quê? Porque, então, eu vou ter que mudar hábitos de muitos anos, eu vou ter que abrir mão de um arroz, uma coisa que eu gosto tanto, emagrecer é difícil. Então, assim, ela não sabia o que era emagrecer. Só que na prática, o que eu vejo dos pacientes, por exemplo, que começa essa mudança de hábitos? Quando ele começa, no primeiro momento estranha, né? Bem, aí eu vou ter que tirar isso aqui que eu fiz a vida inteira. Aí, porque no primeiro momento ela acha que ela não vai conseguir viver sem aquilo. Quando ela começa a mudar, ela fala, ué, mas isso é mais fácil do que eu imaginei. E aí começa a mudar. E aí vai para a área de exercício, por exemplo. Começa a fazer um exercício que para ela, assim, na rotina dela faltava tempo, era algo que doía, que causava desconforto. E ela começa a fazer exercício e ela vê que ela tira 30 minutos ali por dia e que não foi tão difícil assim. Aí começa a mudar, né, do conceito. O conceito que ela tinha que era difícil passou a ser fácil. E a maioria das pessoas que começa essa mudança de hábitos e que depois de um tempo, é fato, tem um resultado, tem a frase em comum, mas nem é tão difícil assim, né? E aí, isso é o que acontece e vem ali o emagrecimento natural. Né? Então eu falo assim, que esse emagrecimento, quando a pessoa tem essa consciência técnica, né, que é a consciência de saber o que comer, de saber a necessidade que o corpo tem de fazer exercício físico, você começa a colocar em prática, ver que é possível, que não precisa mudar, dar aquela mudança 180 graus, eu não sou a pessoa que é sedentária, de repente ela acha que emagrecer é difícil porque ela acha que ela tem que virar um atleta para ter emagrecimento, e não precisa disso. Então quando ela começa a entender isso, ela fala, emagrecer não é tão difícil, eu não sabia que era tão fácil.